Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 17h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Que bom, queridos irmãos e irmãs, estarmos unidos nesta noite, em torno da palavra, em torno do altar, para a celebração da Eucaristia. A palavra de Deus, com bastante insistência hoje, nos convida a nos voltarmos para o Senhor, a redescobrirmos quem é Deus na nossa vida. Um Deus que sempre nos surpreende, um Deus que é incansável na arte de buscar a ovelha perdida, de ir ao encontro dos seus filhos e filhas distantes ou desviados dos seus caminhos. Hoje, meus irmãos, a palavra nos permite contemplar quem é Deus na verdade. Um Deus, acima de tudo, bom, e nos trata com bondade. Um Deus cujos pensamentos, ainda bem, não são como os nossos pensamentos. Porque tantas vezes, meus irmãos, as pessoas, para merecerem o nosso amor, a nossa atenção, o nosso serviço, elas devem fazer por merecer. Geralmente é assim,
os nossos relacionamentos, não é mesmo? Hoje, meus irmãos, a liturgia da palavra nos surpreende neste aspecto. Não existe para Deus, nosso Senhor, a religião dos merecimentos. Faça isso e eu vou te compensar por aquilo. Deus, meus irmãos, a todos, sem distinção alguma, sempre trata com amor, com bondade. Não obstante as nossas infidelidades, não obstante as nossas ingratidões, Deus é sempre generoso. Lá no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer que o Senhor faz nascer o sol para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Meus irmãos, o profeta Isaías hoje nos surpreende dizendo que os nossos pensamentos e caminhos não são como os pensamentos e caminhos de Deus. E que bom que é assim, meus irmãos, porque o Senhor não nos trata como mereceriam as nossas faltas. Quantas e quantas infidelidades e omissões nós já cometemos contra Deus. Mas hoje a palavra, meus irmãos, nos chama a atenção exatamente para isso. Deus nos chama a voltarmos para Ele. Deus nos chama a uma conversão sincera ao seu amor. Enquanto se pode dizer hoje, é tempo de conversão, é tempo de transformação de vida. Mas certamente haverá um último dia em que nós poderemos chamar de hoje. Vejam, meus irmãos, que Deus sempre chama. A parábola que nós escutamos, a historinha que Jesus nos fala no Evangelho, quer retratar justamente esta atitude e iniciativa de Deus, que sempre chama novos operários para a sua messe, para trabalhar na sua vinha. O amor, meus irmãos, tem anseio, tem ansiedade em se encontrar com o seu amado. O amor é Deus, Deus é amor. Nós somos os amados do Senhor. Portanto, já na madrugada, dizia a parábola do Evangelho, já começa a chamar gente para a vinha. É uma alegoria, meus irmãos, para nos dizer exatamente isso, que o Senhor, na tenra idade nossa, nos chama ao convívio com Ele, a uma intimidade maior com Ele. Voltar para o Senhor, meus irmãos, significa colocar a nossa vida à disposição dEle, deixar que o Senhor conduza, ilumine, oriente os nossos passos. E quantos de nós, graças a Deus, fomos chamados pelo Senhor na tenra idade da vida, quem sabe na infância, pela catequese, não é mesmo? Pelos sacramentos que recebeu da iniciação cristã, o batismo, a crisma, a Eucaristia. Enfim, e quantos de nós já soubemos corresponder, já na tenra idade, ao chamado de Deus? Mas é interessante que nos fatos e acontecimentos da nossa história, da nossa vida, Deus continua nos visitando, continua nos chamando, sejam dos acontecimentos tristes, sejam dos acontecimentos alegres. O fato é que Deus está como que a bater a porta do nosso coração. E vejam, meus irmãos, que é uma honra, acima de tudo, é uma honra ser chamado pelo Senhor. E aqui eu me refiro não simplesmente à vocação sacerdotal, vocação religiosa. O chamado primeiro de Deus na nossa vida, o chamado para sermos santos, o chamado para sermos cristãos, amigos de Deus, muito mais do que amigos, o chamado para vivermos neste mundo como filhos e filhas do céu, filhos e filhas de Deus. É uma alegria, meus irmãos, para todos nós. Vejam, Deus que não é alheio à nossa história, não é indiferente, mas um Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E hoje, por meio da sua palavra, faz esse forte apelo a nos voltarmos para Ele. De repente hoje, meus irmãos, nós estamos com uma vida distante da vontade de Deus. Hoje a palavra é um convite a deixarmos Deus ser Deus da nossa vida. Deixarmos que o Senhor oriente os nossos passos. Não termos medo de Deus. Às vezes pode ser que aconteça isso conosco. O medo de nos abrirmos à vontade de Deus, medo daquilo que Ele poderá realizar na nossa vida. Vejam só a que ponto pode chegar o nosso pensamento. Por isso o nosso pensamento não é igual ao pensamento de Deus. Deus não é um juiz severo, castigador, que nos pune porque pecamos.
no passado ou no presente contra Ele. Não é o Deus verdadeiro esse, meus irmãos. Deus verdadeiro é aquele que se entregou por nós na cruz, que derramou sangue em expiação, em perdão aos nossos pecados. Um Deus que tudo fez para nos redimir, para nos salvar, para restaurar a nossa imagem e semelhança dEle. Mas hoje o Senhor nos chama, e diante deste convite que Ele nos faz, Ele pede uma resposta. E que a nossa resposta, meus irmãos, seja uma resposta positiva, generosa. O chamado de Deus é um chamado a uma mudança de vida. Chega, meus irmãos, do pecado reinar na nossa vida. Chega de termos uma vida distante do Senhor. Se temos um Deus por nós, por que não vamos viver na amizade com Ele? E quando nós descobrirmos que é uma honra ser chamado por Deus, nós teremos a coragem de nos converter a Ele. E conversão, meus irmãos, Paulo, apóstolo, hoje na segunda leitura, nos falava belamente. Conversão é viver em Cristo. Conversão é viver à altura do Evangelho de Cristo. Paulo foi um dos que na história da igreja descobriu o chamado de Deus na sua vida. E nós sabemos bem a história do apóstolo São Paulo. Foi um assassino de cristãos, matou muita gente, tinha pavor, asco das pessoas que professavam a fé em Jesus Cristo. Até que um dia conheceu a luz do Cristo ressuscitado. Fez a experiência íntima e profunda de Deus na sua vida. Foi chamado pelo Senhor. E já tinha muitos anos de vida. Não foi na tenra idade que o Senhor o chamou. Mas Paulo, meus irmãos, respondeu positivamente ao chamado de Cristo. Fez uma experiência da gratuidade do amor de Deus na própria vida. Por isso deu uma guinada. Aconteceu uma revolução geral na vida do apóstolo São Paulo. De perseguidor de cristãos que era, tornou-se um apóstolo, um evangelizador. Consumiu a sua vida, os anos que restavam da sua vida neste mundo, por causa do Evangelho. Aprendeu a colocar em prática o que ele ensina aos filipenses hoje e a cada um de nós. A viver em Cristo, a ter uma vida em Cristo. Que tantas vezes, meus irmãos, infelizmente não é assim que nós vivemos. Somos cristãos de repente apenas dentro da igreja, quando comungamos, mas no dia a dia da vida vivemos ao nosso bel prazer. Não é o Evangelho que orienta os nossos passos, as nossas decisões, infelizmente. E hoje a palavra é um convite a vivermos na altura do Evangelho de Cristo. Justamente porque o Senhor nos chama a uma intimidade com Ele. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos generosos na nossa resposta. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de nós redescobrirmos Cristo na nossa vida. Interessante aquele patrão que é a imagem de Deus. Em vários horários durante o dia, ele chamava as pessoas que estavam à toa na vida, desocupados nas praças da vida. Ide, vinde vocês também, vós também, trabalhar na minha vinha. E como, meus irmãos, a vinha do Senhor hoje precisa de operários. Um dos grandes males que atinge a humanidade nos nossos dias é o mal do desconhecimento de Jesus Cristo. Muitas pessoas, e nós sabemos disso, apenas ouviram falar de Jesus. Ainda não fizeram uma experiência profunda, concreta do Senhor em suas vidas. Eis o grande mal que assola a nossa humanidade nos dias de hoje. Não conhecer, não experimentar o amor e a salvação em Jesus Cristo. Então, nesta vinha que é a igreja, que é o mundo hoje, o Senhor nos chama a sermos os seus operários, a sermos portadores dessa boa notícia. E que notícia é essa, meus irmãos? De que Deus ama a todos, de que Deus quer fazer uma história de salvação com todas as pessoas, não apenas com um grupo de pessoas, mas com todos. Maria Teresa, meus irmãos, falava assim: eu quero ser um lápis na mão do Senhor. Interessante essa imagem. Eu quero ser um lápis na mão do Senhor, para Ele escrever a história que Ele quiser no meio do mundo. E ela também dizia, Maria Teresa, que
a nossa vida de cristãos, com o nosso testemunho de fé e de vida, pode ser o único evangelho que a pessoa que está ao nosso lado possa ler. Olha que imagem interessante que Maria Teresa utilizou. De repente, é verdade, meus irmãos, muitas pessoas podem nunca se aproximar da nossa igreja, mas o convívio conosco, com as nossas atitudes de cristão, com a nossa paciência, com a nossa caridade, com o nosso amor fraterno, com o nosso espírito de serviço, pode ser um evangelho vivo de Cristo para elas. Então vejam, meus irmãos, que o trabalho é árduo, a messe é grande e precisa de operários. Não fiquemos, então, indiferentes ao chamado de Deus. Auxiliados pela graça de Deus, nós podemos fazer muito. E o salário que o patrão paga é a misericórdia, é a salvação. Uns o Senhor chama na tenridade, na adolescência, na juventude, na idade mais madura, de repente, no último suspiro de vida. Ninguém pode julgar que uma pessoa que de repente está lá no leito de morte, a vida inteira foi mal, vivia descendo além das pessoas. Ninguém pode julgar que aquela pessoa não será salva. Quem somos nós, meus irmãos? De repente, aquele tempo de enfermidade, de dificuldade na saúde, pode ser a conversão daquela pessoa. São os caminhos do Senhor que não são iguais aos nossos caminhos. E ainda bem. Porque tantas vezes somos como que vivemos a lei de talião com as pessoas, né? Olho por olho, dente por dente. Toda a atitude de Deus, meus irmãos, em direção ao ser humano, seja ele quem for, é uma atitude para salvar, para ganhar a alma daquela pessoa, nunca para condenar nem julgar. Pensemos nisso. E hoje, nessa visita que Deus nos faz, por meio da sua palavra e principalmente por meio da sua Eucaristia, Ele nos chama, uma vez mais, a trabalhar na sua vinha. Qual será a nossa resposta? Oxalá seja uma resposta positiva e generosa, porque essa é a nossa missão no meio do mundo, ser sal da terra, luz do mundo. Amém?